Oi gente, tudo bem? Estou aqui no nosso mais novo vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 7, não é nem 5 nem 6, são 7 erros em projetos estruturais. Espero que vocês gostem. Se inscrevam aqui no canal para vocês continuarem aprendendo cada vez mais. Vocês estão fantásticos, gente. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nosso primeiro erro, você já reparou que mesmo em estruturas térreas ou de dois pavimentos, não consideramos a carga horizontal de vento? Às vezes consideramos de empuxo, quando é uma obra que tem a contenção de encosta, mas vento a gente não verifica. E aí o que acontece? Nós temos que sobrecarregar a carga dos pilares porque não verificamos isso. Então o nosso projeto fica mais carregado. Incrível que pareça. É um erro simples de verificação, mas esquecemos. Então lembre sempre, pode ser a estrutura mais simples do mundo. Sempre veja as condições de cargas horizontais sujeitas a elas. Isso eu já vi vários erros grotescos de aumentar o custo da obra muito em material por esse fato. Outro problema sério é a questão de posicionamento de pilares. Vocês já viram que quando a gente está posicionando, a gente sempre tem que botar um pilar escondido. Mas às vezes não tem como, a gente chega a um projeto que a espessura da parede é 10 centímetros. Como é que você vai esconder o pilar aí naquela parede? Não tem como, né? Aí você tem que ver locais propícios a isso. Só que às vezes esses lugares não são os melhores, estruturalmente falando. E aí você é obrigado a fazer o que a gente chama de pilar parede. Já passou por essa situação? Conta aqui embaixo na descrição se você passou por isso. O que você fez para que outras pessoas tenham casos reais, né? E possam estar explicando o que fizeram para consertar tais situações. Pois é, a gente sempre pensa que quanto menos pilar colocar, melhor, por questão de atrapalhar menos a arquitetura. Só que estruturalmente falando, isso é pior. Você vai sempre concentrar mais carga no mesmo lugar. Então qual é o ideal? O inverso disso. Você colocar mais pilares para sua carga ir sendo redistribuída em vários locais, todas as cargas serem minimizadas. A sua estrutura, quanto a sua fundação, vai ser bem menos densa em concreto e em aço. Com isso, diminui muito o custo da obra. Esse é outro erro que eu vejo em vários tipos de projetos. Outro caso que eu sempre vejo de erro é o tipo de laje utilizado. Às vezes a gente pensa no automático em botar um tipo de laje só. Eu já tenho por padrão fazer sempre laje maciça, vou fazer laje maciça em todos os lugares que eu for projetar. Isso é um vício. E cada projeto tem a sua particularidade. Às vezes tem o mesmo vão, mas eu tenho uma sobrecarga diferente. Fica muito pior, fica mais denso do que eu usar outro tipo de estrutura. Eu posso, por exemplo, num andar colocar uma laje com vigotas em tijolo e no outro eu quero trocar de tijolo para isopor. Eu tiro lá e tenho que, por exemplo, no terceiro andar colocar ela sendo protegida. O que seja melhor para a estrutura é mais barato no final da conta, estruturalmente falando e financeiramente também, até de manutenção e reparação futura. Pense sempre nessa questão. Outro erro que eu vejo padrão é, por às vezes querer agilizar o processo de memórias de cálculo, principalmente, você vê, são pilares com cargas parecidas, são vigas com cargas parecidas. Vou padronizar, vou fazer uma seção normal, que eu vou julgar ser normal, vou colocar sempre aquela, vou dar um exemplo, eu coloco sempre duas barras negativas
de 6.3 e 2 barras positivas de 6.3 com estribo a cada 11. Isso acontece muito em vários projetos que eu faço. Mas eu uso isso como padrão para tudo? Não. Particularidade. Pode ser que uma viga no meio daquilo tudo não possa fazer. E aí você não calculou aquilo direito. O que vai acontecer? Vir a fissurar ou até a vir a ruína por causa disso. Porque você quis agilizar o seu processo de cálculo. Isso você não pode deixar despercebido. Você tem... Cada projeto ele é único. Você não pode deixar passar qualquer detalhe como esse para encarecer o processo e até deixar um risco na obra. Lembre de várias outras questões, mas essa é uma das mais importantes. Outra questão que eu sempre vejo erro é na escolha de fundação. Vamos supor que você não tenha a sondagem do solo. Aí o que você vai procurar fazer? 9 de cada 10 engenheiros que eu conheço vão querer investigar na vizinhança qual o tipo de fundação que usaram nessa região. Aí vão falar, foi sapata, foi radier, foi estaca, sei lá qual foi. E aí a pessoa, vou fazer também aquilo, mas não estudou o solo. Pode dizer que exatamente no local daquele terreno seja um solo totalmente diferente do outro, seja um material depositado ou erodido com o tempo, tenha matacão, ele não sabe, ele não estudou. Então ele vai fazer errado, consequentemente a obra dele vai correr perigo. Nunca, não tenho sondagem, não tem problema. Você faz a sua própria sondagem manual, que seja, vai cravando lá, vai cavando com o teu pessoal, vai investigando, não vá pelos outros, vá no estudo físico da coisa, sempre. Se possível com amostras, né, para você poder tatear até a consistência daquele solo naquela profundidade. Não vá pela cabeça de outro. Agora, o outro é o erro clássico, que é a compatibilização de projetos. Às vezes a gente faz um projeto de estrutura, aí tem um hidráulico que naquela região tu não consegue porque vai estar a caixa d'água, por exemplo, e tem um barrilhete, um exemplo que eu estou dando. E aí você tem que talvez naquela viga que você colocou com aquela dimensão, naquela mesma região tenha passando um tubo, que você não viu porque tu não compatibilizou. Aí das duas umas, ou você muda o projeto hidráulico ou muda o projeto estrutural. Tenho certeza que vão querer mudar o projeto hidráulico, né? Mas às vezes o melhor seria o estrutural. Que você vai colocar talvez ele menos baixo, né? Mais largo. Você resolva isso e crie outras maneiras de economizar. Sempre tem que ser compatibilizado. Todo projeto, seja ele mais simples ou mais avançado. As disciplinas têm que conversar entre si. Agora, o último erro, que é o sétimo nosso que eu prometi, é o erro clássico de falta de comunicação entre os profissionais envolvidos. Se eu estou fazendo, por exemplo, um projeto estrutural, estou falando de estrutura, então estou fazendo um projeto estrutural, aí tem um engenheiro sanitarista que pediu para fazer tal coisa, mas ele não me informou, ele fez no projeto dele, passou para frente, vamos, aí já está englobado com a compatibilização esse erro. Foi feito, chegou na hora da execução, chamam você, falam, isso aqui não dá para fazer porque acontece aquilo. E aí, vai fazer o quê? Você já calculou, às vezes não lembra nem mais do detalhe, tem que voltar para o projeto original, recalcular, modificar. Olha a trabalheira que dá, falta de comunicação. Então, está começando um projeto, tem outros profissionais envolvidos, crie nem que seja um grupo no WhatsApp para criar as coisas daquele projeto. Terminou todo aquele empreendimento, aí você desfaz o grupo. Mas tudo que você fizer, passe ali naquele grupo. Deixe todo mundo envolvido. Todo mundo é como um casamento naquele projeto, naquela obra. Tem que estar todo mundo sabendo de cada passo, para não acontecer esses erros. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no nosso canal para você continuar acompanhando cada vez mais as coisas e aprendendo com a gente. Tchau!